Ela pediu demissão naquela manhã, decidida a não voltar atrás. Achava que seria só mais um dia de despedida, até que horas depois, alguém bateu na porta da sua casa. Era ele, e disse algo que mudou tudo. Aceito você sair, não te perder. Quero te lembrar que todas as nossas histórias são apenas ficções, com muito carinho para todos vocês. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Cleide olhou para a tela do computador e sentiu o peso familiar apertar seu peito. As palavras estavam ali, digitadas com uma clareza que doía, cada letra um pequeno adeus que ela vinha adiando há semanas. Prezado Sr. Mendes, venho por meio desta solicitar meu desligamento da empresa, com aviso prévio de 30 dias, conforme previsto em contrato. Simples, direto, profissional. Exatamente como sempre fora sua relação com Rafael Mendes, ao menos na superfície. Ela releu a frase pela 10ª vez naquela manhã de segunda-feira, enquanto o café esfriava na caneca ao lado do teclado. Lá fora, São Paulo acordava com seu barulho característico, buzinas misturadas ao murmúrio de milhões de vidas em movimento. Mas ali dentro, naquele escritório no 23º andar, tudo parecia suspenso, como se o mundo esperasse que ela apertasse o botão de enviar. 3 anos. 3 anos trabalhando ao lado de um homem que conhecia melhor do que qualquer outra pessoa e, ao mesmo tempo, não conhecia de verdade. 3 anos aprendendo a decifrar seus silêncios, a antecipar suas necessidades antes mesmo que ele verbalizasse, a ser a extensão perfeita de sua rotina caótica. 3 anos fingindo que aquilo era suficiente. A primeira vez que Cleide viu Rafael Mendes foi durante o processo seletivo. Ela lembrava com nitidez daquele dia, a sala de reuniões ampla com vista para a Avenida Paulista, o nervosismo que fazia suas mãos transpirarem discretamente enquanto esperava ser chamada. Quando ele entrou, Cleide percebeu imediatamente por que Rafael comandava aquela empresa com tanta naturalidade. Não era apenas a postura, os ombros largos sob o terno impecável ou os olhos escuros que pareciam ler as pessoas em segundos. Era algo mais sutil, uma combinação de inteligência afiada e uma espécie de cansaço bem escondido, como se ele carregasse o mundo nos ombros e já tivesse aceitado o peso sem reclamar. Ele fez perguntas diretas, nada dos clichês que ela ouvira em outras entrevistas. E Cleide respondeu com honestidade, sem tentar impressionar, apenas sendo ela mesma. No final, ele assentiu levemente e disse que ela começaria na segunda-feira seguinte. Nenhum elogio efusivo, nenhuma promessa vazia. Apenas a certeza de que ela havia sido escolhida. E Cleide, que sempre fora boa em ler nas entrelinhas, soube naquele momento que trabalhar para Rafael Mendes mudaria sua vida. Ela só não imaginava de que forma. Os primeiros meses foram intensos. Uma imersão completa no universo da Mendes Tech, a empresa de tecnologia que Rafael fundara aos 26 anos e transformara em menos de uma década em uma das mais promissoras do país. Cleide aprendeu rapidamente que Rafael não tolerava mediocridade, mas também não era cruel. Ele exigia excelência porque se exigia isso de si mesmo, trabalhando mais horas do que qualquer funcionário, dormindo pouco, sempre com a mente voltada para o próximo projeto, a próxima inovação. Ela se adaptou ao ritmo, organizando a agenda dele com precisão cirúrgica, antecipando crises, resolvendo problemas antes que chegassem à mesa dele. E em algum momento, sem que nenhum dos dois percebesse claramente quando, a relação profissional começou a ganhar camadas. Pequenas coisas, quase imperceptíveis. O modo como Rafael pausava por um segundo a mais quando ela entrava na sala. A forma como ele pedia a opinião dela sobre decisões importantes, não apenas sobre logística, mas sobre estratégia, sobre pessoas, sobre coisas que iam além de suas atribuições. As conversas que se estendiam depois do expediente, quando todos já haviam ido embora e o escritório ficava silencioso, apenas os dois ali, falando sobre trabalho no começo,
Mas aos poucos, deslizando para assuntos pessoais, memórias de infância, sonhos abandonados, medos não confessados. Cleide nunca planejou se apaixonar por Rafael. Na verdade, durante muito tempo, ela nem sequer admitiu para si mesma o que estava acontecendo. Era mais fácil chamar aquilo de admiração profissional, de respeito, de amizade. Mas a verdade começou a se impor de forma inevitável, em momentos pequenos e devastadores. Como naquela tarde de quinta-feira, 6 meses atrás, quando Rafael recebeu uma ligação e seu rosto inteiro mudou. Ele saiu da sala, tenso, e Cleide ouviu fragmentos da conversa através da porta entreaberta. Ele falava baixo, mas havia uma frustração contida na voz, uma tensão que ela raramente via nele. Quando voltou, minutos depois, ele parecia exausto. Cleide não perguntou nada, apenas colocou uma xícara de café fresco na mesa dele e disse que cancelaria as reuniões da tarde. Rafael olhou para ela com uma gratidão tão profunda que Cleide sentiu algo se partir dentro do peito. Ele murmurou um obrigado quase inaudível e por um instante seus olhos se encontraram. E naquele silêncio carregado, Cleide soube. Soube que ele também sentia. Soube que aquilo entre eles era real, palpável, impossível de ignorar. E soube, com uma clareza cruel, que não importava. Porque Rafael Mendes estava comprometido. Noivo, para ser precisa. A informação sempre esteve ali. Um fato conhecido, mencionado casualmente em conversas corporativas. Mas que Cleide, nos primeiros tempos, não dera muita importância. Ela não conhecia a noiva pessoalmente. Mariana era um nome que aparecia eventualmente. Uma presença distante que comparecia em eventos formais. Sempre elegante, sempre educada, sempre um pouco deslocada do mundo de Rafael. Cleide percebera, ao longo do tempo, que Rafael nunca falava sobre ela com entusiasmo. Não havia brilho nos olhos dele quando mencionava planos para o casamento, nenhuma empolgação genuína. Era como se Mariana fosse mais uma responsabilidade na lista interminável de obrigações que Rafael carregava. Cleide descobriu, através de conversas indiretas com outros funcionários, que o relacionamento fora, em grande parte, uma escolha familiar. As famílias Mendes e Carvalho tinham laços antigos, negócios entrelaçados, expectativas construídas ao longo de gerações. Rafael e Mariana eram a continuação natural daquela aliança. E Rafael, que lutara contra pressões familiares em tantas outras áreas da vida, cedera nessa. Talvez por cansaço, talvez por pragmatismo, talvez porque, no fundo, ele acreditava que o amor romântico era algo secundário diante de tudo o que precisava construir. Mas Cleide via a verdade. Via nas pausas longas demais, nos olhares que ele desviava rápido demais, na forma como ele parecia mais leve quando estavam sozinhos. Mas ele mesmo, sem as armaduras que vestia para o resto do mundo. Isso tornava tudo infinitamente mais doloroso, porque não era uma questão de Rafael não sentir nada por ela, era uma questão de ele ter escolhido um caminho diferente, um caminho onde não havia espaço para o que quer que estivesse crescendo entre eles. E Cleide, que sempre fora pragmática, que sempre soubera separar razão de emoção, descobriu que havia coisas contra as quais a lógica não funcionava. Havia noites em que ela voltava para o apartamento pequeno na Zona Leste, cansada do trânsito, cansada da cidade, cansada de fingir, e se pegava chorando no chuveiro, deixando a água quente lavar uma frustração que não tinha nome. Havia manhãs em que acordava determinada a procurar outro emprego, a se afastar antes que a situação se tornasse insustentável, mas bastava chegar ao escritório e ver Rafael concentrado em algum relatório, a testa franzida naquela expressão que ela conhecia tão bem, para que toda a determinação se esvaísse. O ponto de ruptura veio 3 semanas atrás, durante o jantar de fim de ano da empresa. Era um evento formal, realizado em um dos hotéis mais luxuosos da cidade, com todos os executivos, investidores e parceiros presentes. Cleide estava ali não como convidada social,
mas como parte da equipe de organização, garantindo que tudo ocorresse sem problemas. Ela usava um vestido preto simples, discreto, profissional e mantinha-se nas sombras, como sempre fazia nesses eventos. Rafael estava na mesa principal, ao lado de Mariana, que naquela noite estava particularmente radiante, com um vestido azul que combinava perfeitamente com os olhos claros. Cleide os observou de longe, a forma como Mariana tocava o braço de Rafael ao conversar com outros convidados, a maneira como ele sorria educadamente, cumprindo seu papel. Tudo parecia perfeito na superfície, mas Cleide conhecia Rafael bem demais. Conhecia a rigidez em seus ombros, a forma como ele segurava a taça de vinho sem realmente beber, o olhar distante que aparecia sempre que Mariana falava sobre os preparativos do casamento. E então, em um momento de descuido, Rafael olhou pela sala e seus olhos encontraram os de Cleide. Foi apenas um segundo, talvez 2, mas foi o suficiente. Naquele olhar, Cleide viu tudo o que ele não podia dizer. Viu a exaustão, a frustração, a solidão de estar cercado de pessoas e se sentir completamente sozinho. E viu algo mais, algo que a fez desviar o olhar imediatamente, o coração acelerado, as mãos tremendo levemente enquanto fingia verificar algo no celular. Viu que ele desejava que fosse ela ao lado dele. Viu que, em outro universo, em outras circunstâncias, eles estariam juntos. E ver isso, ter certeza disso, foi o golpe final. Cleide passou o resto da noite evitando qualquer contato visual com Rafael. Cumpriu suas funções mecanicamente, sorrindo quando necessário, resolvendo pequenos imprevistos, garantindo que tudo transcorresse perfeitamente. Quando finalmente pôde ir embora, já passava da meia-noite e ela desceu até o estacionamento com os pés doendo nos saltos desconfortáveis, a maquiagem borrada de cansaço. Foi só dentro do carro, na segurança do espaço fechado, que ela permitiu que as lágrimas viessem. Chorou em silêncio, apoiando a testa no volante, deixando que toda a dor acumulada se esvaísse em soluços abafados. Chorou pela injustiça de ter encontrado alguém tão certo no momento tão errado, pela crueldade de estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe, pela impossibilidade de um futuro que ela mal ousava imaginar. E foi naquela noite, sozinha no carro estacionado sob as luzes frias do subsolo, que Cleide tomou a decisão. Não podia mais continuar assim. Não podia mais acordar todos os dias sabendo que passaria horas ao lado de um homem que amava, mas que nunca poderia ter. Não podia mais ser apenas a assistente eficiente, a profissional exemplar, a presença constante e invisível. Precisava se afastar, antes que aquilo a destruísse completamente. Precisava escolher a si mesma, mesmo que isso significasse perder a pessoa mais importante que já conhecera. Nas semanas seguintes, Cleide começou a se preparar. Atualizou o currículo, entrou em contato discretamente com headhunters, pesquisou oportunidades em outras empresas, até mesmo em outras cidades. Não mencionou nada para ninguém no trabalho, manteve a rotina impecável, continuou sendo a Cleide de sempre, eficiente, discreta, confiável, mas internamente estava se despedindo-se das manhãs em que chegava antes de todos e preparava o café exatamente do jeito que Rafael gostava. Despedindo-se das tardes em que revisavam apresentações juntos, sentados lado a lado, tão próximos que ela podia sentir o calor do corpo dele. Despedindo-se das conversas ao final do dia, quando o escritório esvaziava e eles ficavam ali, falando sobre tudo e nada, perdidos em um mundo próprio que existia apenas naqueles momentos roubados. Cada pequena interação se tornava uma despedida silenciosa, um adeus que só ela sabia estar dando. E Rafael, absorto em seus próprios dilemas, em reuniões intermináveis e decisões estratégicas, não percebeu. Ou talvez tivesse percebido e escolhido não ver, porque ver significaria confrontar algo que ele não estava pronto para enfrentar. Agora,
Naquela segunda-feira, com a carta de demissão digitada na tela, Cleide sabia que não havia mais volta. Era hora de apertar o botão de enviar, de transformar a decisão interna em algo concreto, irreversível. As mãos tremiam levemente sobre o mouse, o cursor pairando sobre o ícone de envio. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um momento, tentando acalmar o turbilhão de emoções. Pensou em todas as razões pelas quais estava fazendo aquilo. Pensou na dor de continuar, na impossibilidade de um futuro juntos, na necessidade de se preservar. Pensou que talvez, longe dali, longe de Rafael, ela conseguiria reconstruir sua vida, encontrar paz, quem sabe até encontrar alguém que pudesse amar sem restrições, sem barreiras, sem a sombra do impossível pairando sobre tudo. E pensou, com uma pontada de dor aguda, que Rafael seguiria em frente. Casaria com Mariana, construiria a vida que todos esperavam dele e eventualmente esqueceria da assistente que esteve ao seu lado por 3 anos. Talvez ele sentisse falta dela por um tempo, mas logo encontraria outra pessoa para ocupar aquele papel, alguém igualmente eficiente, igualmente dedicado, e a vida continuaria, como sempre continua, indiferente aos corações partidos e aos sonhos abandonados. Cleide abriu os olhos, olhou mais uma vez para a carta na tela e, finalmente, antes que pudesse mudar de ideia, clicou em enviar. O som suave da notificação ecoou no escritório silencioso e ela sentiu uma mistura estranha de alívio e desespero. Estava feito. Não havia mais volta. Ela olhou para o relógio no canto da tela. 7h40 da manhã, Rafael chegaria em cerca de 20 minutos, como sempre. Ele abriria o e-mail, leria a carta e então tudo mudaria. Cleide se levantou da cadeira, pegou a bolsa pendurada no encosto e por um momento considerou simplesmente ir embora. Não estar ali quando ele chegasse, evitar o confronto inevitável. Mas algo a manteve ali. Talvez a necessidade de ver sua reação. Talvez a esperança irracional de que ele dissesse algo, qualquer coisa, que mudasse tudo. Ela caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo, as pessoas minúsculas correndo de um lado para o outro, cada uma carregando suas próprias histórias, suas próprias dores. E esperou, o coração batendo descompassado, os minutos se arrastando como horas, esperou pelo momento em que tudo o que construíra nos últimos 3 anos começaria a desmoronar. Rafael chegou ao escritório às 8h05 da manhã, como sempre fazia, carregando a pasta de couro desgastada que usava há anos e 2 xícaras de café do estabelecimento na esquina. Era um ritual que ele mantinha desde que Cleide começara a trabalhar com ele, trazer café para os dois, um gesto pequeno que, ao longo do tempo, se tornara parte da rotina compartilhada. Ele entrou pela porta principal, cumprimentou o segurança com um aceno e seguiu direto para o elevador, distraído, a mente já percorrendo a lista de compromissos do dia. Tinha 3 reuniões importantes pela manhã, uma videoconferência com investidores internacionais à tarde e precisava revisar o relatório trimestral antes de apresentá-lo ao conselho. Era segunda-feira e segundas-feiras sempre eram intensas. Mas Rafael gostava da intensidade. Ela o mantinha focado, ocupado demais para pensar em coisas que não podia controlar. Ou ao menos era isso que ele dizia a si mesmo. Quando as portas do elevador se abriram no 23º andar, Rafael percebeu imediatamente que algo estava diferente. Não era nada óbvio, apenas uma sensação estranha, como se o ar estivesse mais pesado. Caminhou pelo corredor silencioso, passou pelas estações de trabalho ainda vazias a essa hora e empurrou a porta de vidro que levava à sua sala. Cleide estava ali, de pé, junto à janela, olhando para fora com uma rigidez nos ombros que ele conhecia bem. Era a postura que ela adotava quando estava lidando com algo difícil, quando tentava se manter composta, apesar de qualquer coisa que estivesse acontecendo internamente. Rafael sentiu uma pontada de preocupação. Ela não costumava chegar tão cedo, e havia algo na forma como estava parada ali, imóvel,
que o deixou alerta. Ele colocou as xícaras de café sobre a mesa, o som suave chamando a atenção dela. Cleide se virou lentamente, e quando seus olhos se encontraram, Rafael sentiu algo apertar em seu peito. Havia uma tristeza profunda naquele olhar, uma espécie de despedida que ele não conseguia nomear, mas que reconhecia em algum nível visceral. Ele abriu a boca para perguntar se estava tudo bem, mas antes que pudesse falar, Cleide disse, com uma voz baixa e controlada, que havia enviado um e-mail importante que ele precisava ler. Rafael franziu a testa, confuso, e então se lembrou que ainda não havia verificado a caixa de entrada. Ele puxou o celular do bolso, desbloqueou a tela e abriu o aplicativo de e-mail. Havia dezenas de mensagens não lidas, mas uma delas se destacava. O assunto simples e direto demais. Solicitação de desligamento. Remetente, Cleide Santos. Rafael parou. Simplesmente parou, como se o mundo tivesse congelado ao redor dele. Leu o assunto mais uma vez, tentando processar as palavras, tentando entender se estava interpretando corretamente. Solicitação de desligamento. Abriu a mensagem, os olhos percorrendo rapidamente as linhas formais. As palavras educadas e profissionais que Cleide usara para comunicar que estava deixando a empresa. Aviso prévio de 30 dias. Agradecimentos pela oportunidade. Desejos de sucesso para a empresa. Tudo tão correto, tão impessoal, tão completamente errado. Rafael sentiu algo desabar dentro dele, uma sensação de vazio súbito que o pegou desprevenido. Ele ergueu os olhos do celular e olhou para Cleide, que continuava ali, de pé, os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse se protegendo de algo. Porque foi a única palavra que ele conseguiu articular, e mesmo assim soou mais como um sussurro do que como uma pergunta. Cleide respirou fundo e Rafael viu o esforço que ela fazia para manter a compostura. Ela disse que havia recebido uma proposta, uma oportunidade melhor, e que achava que era hora de seguir em frente. As palavras saíram ensaiadas, mecânicas, e Rafael soube imediatamente que era mentira. Não toda a mentira, talvez houvesse alguma verdade ali, mas não era essa a razão real. Ele conhecia Cleide bem demais para não perceber quando ela estava escondendo algo. Conhecia a forma como ela desviava o olhar quando não queria revelar o que realmente pensava, a maneira como suas mãos se fechavam levemente quando estava nervosa. E naquele momento ela estava fazendo tudo isso. Rafael deu um passo à frente, a frustração começando a substituir o choque inicial. Ele perguntou qual empresa, qual proposta, por que ela não havia mencionado nada antes, por que estava fazendo aquilo de forma tão abrupta. Cleide hesitou, e ele viu a luta interna acontecendo, a batalha entre o que ela queria dizer e o que achava que devia dizer. Finalmente, ela murmurou que não importava qual empresa, que a decisão estava tomada e que esperava que ele respeitasse isso. Rafael sentiu uma onda de raiva misturada com desespero. Respeitar? Como ele poderia simplesmente respeitar quando ela estava desaparecendo da vida dele sem uma explicação real? Ele disse, a voz mais alta do que pretendia, que ela lhe devia ao menos honestidade, que depois de 3 anos trabalhando juntos, ele merecia saber a verdade. O silêncio que se seguiu foi tenso, pesado, preenchido por tudo o que nenhum dos dois estava dizendo. Cleide apertou os lábios, os olhos brilhando com uma emoção contida. E então, com uma voz que tremia levemente, ela disse que não podia mais continuar. Disse que estava cansada, que precisava de uma mudança, que não era sobre ele ou sobre a empresa, era sobre ela mesma e sobre o que precisava para seguir em frente. Rafael ouviu cada palavra, mas sabia que havia camadas ocultas ali, significados que ele estava quase capturando, mas que escapavam como fumaça entre os dedos. Ele deu mais um passo em direção a ela, diminuindo a distância, e perguntou, em um tom mais suave, mais vulnerável, o que realmente estava acontecendo. Por favor, Cleide, disse ele.
e havia uma súplica naquela simples palavra que raramente aparecia em sua voz. Cleide fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando encontrar forças, e quando os abriu novamente, havia uma determinação dolorosa ali. Ela disse que algumas coisas eram impossíveis, que algumas situações não tinham solução e que continuar tentando apenas tornava tudo mais difícil. Rafael sentiu o coração acelerar, uma compreensão começando a se formar, nebulosa ainda, mas cada vez mais clara. Ele perguntou, a voz quase um sussurro, se isso tinha a ver com eles. O plural ficou suspenso no ar, carregado de significado, e Cleide não respondeu imediatamente. Ela olhou para ele, e naquele olhar, Rafael viu tudo. Viu a dor que ela vinha escondendo, a luta interna que travava todos os dias, a solidão de amar alguém em silêncio, sem esperança, sem futuro. E viu também a força que ela tinha para decidir se afastar, para escolher a própria sanidade, mesmo que isso significasse perder a pessoa que amava. Rafael sentiu como se alguém tivesse arrancado o chão sob seus pés. Toda a certeza que ele mantinha, todas as barreiras que construíra para manter as coisas no lugar certo, desmoronaram em um instante. Porque ele sabia, sempre soubera, em algum nível profundo que se recusava a reconhecer. Sabia que o que sentia por Cleide ia além de respeito profissional, além de amizade, além de qualquer coisa que pudesse ser facilmente categorizada. Sabia que nos últimos meses, talvez até no último ano, havia momentos em que a única parte boa do dia era quando ela entrava na sala, quando conversavam, quando riam de alguma piada interna que mais ninguém entenderia. Sabia que havia noites em que voltava para casa e se pegava pensando nela, desejando que as coisas fossem diferentes, que ele fosse livre para escolher o que realmente queria em vez do que todos esperavam dele. Mas Rafael sempre fora bom em se convencer de que podia controlar tudo, inclusive seus próprios sentimentos. Sempre acreditara que bastava manter as coisas nos trilhos, cumprir os compromissos, seguir o plano e, eventualmente, tudo se encaixaria. Ele construíra sua vida inteira em cima de disciplina e racionalidade, em nunca permitir que emoções ditassem suas decisões. E isso funcionara, pelo menos até aquele momento. Até ver Cleide ali, dizendo que estava indo embora, e perceber que toda a disciplina do mundo não conseguia mudar o fato de que ele estava prestes a perder a pessoa mais importante para ele. E o pior era que ele sabia exatamente por quê. Sabia que Cleide estava certa, que eles eram impossíveis, que ele fizera escolhas que tornavam qualquer coisa entre eles impraticável. E ainda assim, a ideia de deixá-la ir, de simplesmente aceitar que ela sairia da vida dele, era insuportável. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que raramente fazia, e começou a andar de um lado para o outro da sala, tentando organizar os pensamentos, tentando encontrar alguma solução, alguma forma de consertar aquilo. Ele disse que não aceitava, que não podia simplesmente aceitar que ela fosse embora assim, que precisavam conversar, encontrar uma solução. Cleide balançou a cabeça lentamente, os olhos marejados agora, mas ela não deixou as lágrimas caírem. Ela disse que não havia solução, que algumas coisas simplesmente eram como eram, e que ele sabia disso tão bem quanto ela. Rafael parou de andar e olhou para ela, realmente olhou, vendo não apenas a assistente eficiente, mas a mulher que estivera ao seu lado em todos os momentos difíceis, que o conhecia melhor do que qualquer pessoa, que se tornara essencial para ele de maneiras que ia além do trabalho. E então, em um impulso que surpreendeu até a si mesmo, Rafael disse que cancelaria o casamento. As palavras saíram antes que ele pudesse filtrá-las, cruas e desesperadas, e assim que as pronunciou, ele soube que eram verdadeiras. Disse que cancelaria tudo, que enfrentaria a família, os negócios, as consequências, que não importava mais, porque não podia perdê-la.
Cleide ficou completamente imóvel, os olhos arregalados, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. E então, para surpresa de Rafael, ela deu um passo para trás, aumentando a distância entre eles. Ela disse, a voz firme apesar da emoção visível, que ele não faria isso. Disse que Rafael não era o tipo de homem que tomava decisões impulsivas, que ele sempre pensava nas consequências, nas responsabilidades, em todas as pessoas que seriam afetadas. E disse, com uma tristeza profunda, que não queria ser a razão pela qual ele destruiria tudo o que construíra. Rafael sentiu uma raiva impotente crescer dentro dele, raiva de si mesmo, da situação, de todas as escolhas que o haviam levado até ali. Ele disse que não importava, que nada disso importava se ele a perdesse, mas Cleide apenas sorriu, um sorriso triste e resignado, e disse que importava sim, que ele saberia disso quando a adrenalina passasse, quando pensasse com clareza. Disse que ele ficaria bem, que encontraria outra assistente, que a vida continuaria. E Rafael, ouvindo aquelas palavras, sentiu algo se partir definitivamente dentro dele. Porque ele sabia que ela tinha razão sobre muitas coisas, mas estava completamente errada em uma. Ele não ficaria bem, não sem ela. E a vida poderia até continuar, mas seria uma versão diminuída, esvaziada, uma existência mecânica onde ele cumpriria todos os papéis esperados, enquanto uma parte essencial dele permaneceria perdida para sempre. Cleide pegou a bolsa, preparando-se para sair, e disse que começaria o aviso prévio imediatamente, que organizaria tudo para que a transição fosse suave, que encontraria e treinaria alguém para ocupar seu lugar. Cada palavra era uma facada, mas ela as pronunciava com uma compostura admirável. Rafael deu um passo à frente, instintivamente querendo impedi-la de sair, mas parou no meio do movimento. O que ele diria? O que poderia fazer? Ele olhou para ela, memorizando cada detalhe, a forma como a luz da manhã iluminava seu rosto, a determinação misturada com dor em seus olhos, a maneira como ela mantinha os ombros eretos, mesmo estando claramente destroçada por dentro. E naquele momento, Rafael tomou uma decisão. Não sabia ainda exatamente o que faria, não tinha um plano traçado, mas sabia uma coisa com absoluta certeza. Ele não a deixaria ir, não sem lutar, não sem fazer tudo ao seu alcance para mudar a situação, para provar que alguns impossíveis podiam ser superados se você estivesse disposto a pagar o preço. E Rafael estava disposto. Pela primeira vez em muito tempo, estava disposto a escolher o que realmente queria, independentemente das consequências. Os 30 dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Cleide. Ela chegava ao escritório todos os dias, determinada a manter a distância necessária, a cumprir suas obrigações profissionais, sem permitir que as emoções interferissem. Mas era como tentar conter uma tempestade com as mãos nuas. Rafael não tornava as coisas mais fáceis. Ele não havia aceitado a demissão no sentido emocional, mesmo que no papel tudo estivesse formalmente encaminhado. Continuava trazendo café para ela todas as manhãs, continuava pedindo sua opinião em decisões importantes, continuava criando desculpas para estender conversas além do necessário. E o pior era que Cleide sentia sua própria determinação vacilar a cada interação, a cada olhar prolongado, a cada vez que os dedos deles se tocavam acidentalmente ao passar documentos. Na segunda semana do aviso prévio, Cleide começou o processo de treinar sua substituta. A nova assistente se chamava Beatriz, uma mulher competente na casa dos 40 anos, com experiência sólida e referências impecáveis. Cleide sabia que havia escolhido bem, que Beatriz seria capaz de assumir as responsabilidades sem grandes dificuldades. E ainda assim, havia uma dor estranha em ensinar outra pessoa a fazer o trabalho que fora seu por 3 anos, em compartilhar detalhes sobre as preferências de Rafael, sobre como ele gostava que as coisas fossem organizadas, sobre os pequenos rituais que haviam construído juntos sem nem perceber.
Era como traduzir uma língua íntima para alguém de fora, e cada explicação parecia uma pequena traição, um apagamento gradual da história que haviam compartilhado. Rafael observava tudo com uma atenção visível. Ele era educado com Beatriz, respondia suas perguntas quando necessário, mas Cleide percebia a rigidez em seus ombros, a forma como ele evitava olhar diretamente para ela, como se a presença da nova assistente tornasse a partida de Cleide mais real, mais definitiva. Houve um momento, na quinta-feira daquela semana, em que Beatriz saiu para buscar documentos no departamento jurídico e Cleide ficou sozinha com Rafael na sala. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo o que não podiam dizer. Rafael finalmente quebrou o silêncio, perguntando se ela tinha certeza, se não havia nada que ele pudesse fazer para mudar sua decisão. Cleide olhou para ele e sentiu o coração apertar. Havia tantas coisas que ela queria dizer, tantas verdades que precisavam ser faladas, mas ela apenas balançou a cabeça e respondeu que era melhor assim. À noite, Cleide voltava para o apartamento exausta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente esgotada. Sentava no sofá pequeno da sala, as luzes da cidade piscando lá fora, e permitia-se pensar em tudo o que estava deixando para trás. Não era apenas o emprego, não era apenas Rafael como chefe ou colega de trabalho. Era a intimidade construída ao longo de 3 anos, os momentos roubados de conexão genuína, a sensação de ser vista e compreendida de uma forma que ela nunca experimentara antes. Era a certeza de que, apesar de todas as impossibilidades, ela havia amado alguém profundamente e isso mudara algo essencial dentro dela. Havia noites em que pegava o celular, os dedos pairando sobre o nome dele na lista de contatos, tentada a mandar uma mensagem, a dizer tudo o que guardara dentro de si. Mas sempre desistia no último segundo, sabendo que declarar seus sentimentos agora não mudaria nada, apenas tornaria a despedida mais dolorosa para ambos. Na terceira semana, aconteceu algo que abalou ainda mais a frágil compostura de Cleide. Rafael teve uma discussão tensa com a família sobre o casamento. Ela não ouviu os detalhes diretamente dele, mas captou fragmentos através de telefonemas que ele atendia com a porta entreaberta, a voz dele alternando entre frustração e uma firmeza inabalável. Cleide soube, através dessas conversas fragmentadas, que Rafael estava questionando tudo, que ele havia mencionado a possibilidade de adiar ou até cancelar o casamento e que isso provocara uma reação explosiva. Houve reuniões tensas, conversas difíceis, e Cleide viu o desgaste no rosto dele, nas olheiras que começaram a aparecer, na forma como ele se tornara ainda mais introspectivo e distante de todos, menos dela. Um dia, ao final da tarde, quando Beatriz já havia ido embora e o escritório estava silencioso, Rafael chamou Cleide até sua sala. Ela entrou com o coração acelerado, sem saber o que esperar. Ele estava em pé junto à janela, as mãos nos bolsos, olhando para a cidade lá embora, com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Quando ele se virou para encará-la, havia uma vulnerabilidade em seus olhos que raramente aparecia. Rafael disse, a voz baixa e cansada, que estava tentando encontrar uma saída, uma forma de fazer as coisas funcionarem. Disse que não conseguia simplesmente aceitar que ela desaparecesse de sua vida, que havia passado as últimas semanas tentando entender como chegaram àquele ponto e o que poderia fazer diferente. Cleide sentiu as lágrimas ameaçarem, mas conteve-as com força de vontade. Ela perguntou, com uma suavidade dolorosa, o que exatamente ele esperava que acontecesse. Rafael hesitou e, naquela hesitação, Cleide viu toda a complexidade da situação. Ele queria estar com ela, isso era óbvio, mas também carregava o peso de responsabilidades familiares, de compromissos assumidos, de expectativas que vinham sendo construídas ao longo de anos. Ele não era o tipo de homem que rompia promessas levianamente, e Cleide sabia disso. Era justamente essa integridade, essa lealdade,
que a fizera se apaixonar por ele em primeiro lugar. Mas era também isso que tornava a situação tão impossível. Rafael finalmente disse que conversara com Mariana, que ela sabia que algo estava errado há muito tempo, que o relacionamento deles sempre fora mais uma parceria conveniente do que um verdadeiro amor. Disse que Mariana merecia alguém que a amasse completamente, sem reservas, e que ele não podia mais fingir ser essa pessoa. Cleide sentiu o chão se mover sob seus pés. Ela perguntou, a voz tremendo levemente, o que Mariana havia dito. Rafael passou a mão pelo cabelo, um gesto de exaustão, e contou que a conversa fora difícil, dolorosa, mas que Mariana não parecera surpresa. Ela admitira que também sentia que algo estava faltando, que haviam construído um relacionamento baseado em lógica e conveniência, mas que talvez ambos merecessem mais do que isso. No entanto, as famílias estavam horrorizadas com a possibilidade de cancelamento, os preparativos estavam avançados, havia compromissos financeiros e sociais envolvidos. Rafael disse que estava disposto a enfrentar tudo isso, que pela primeira vez na vida estava colocando o que sentia acima do que era esperado dele. Mas então ele parou, olhou diretamente para Cleide e perguntou se ela daria a ele uma chance, se ela esperaria enquanto ele resolvia tudo. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Cleide olhou para Rafael, viu a esperança misturada com medo em seus olhos e sentiu algo se partir dentro dela. Porque por mais que quisesse dizer sim, por mais que seu coração gritasse para aceitar, sua mente racional entendia as implicações. Se ela ficasse, se ela esperasse, seria vista como a razão do rompimento. Seria a outra, a culpada pela destruição de um relacionamento que, independentemente de seus problemas, envolvia outras pessoas e famílias inteiras. E mais do que isso, ela se perguntava se Rafael realmente estava fazendo aquilo por ela, ou se estava usando a situação como uma desculpa para fugir de um compromisso que nunca quis de verdade. Seria justo com ele, com ela mesma, construir algo sobre os escombros de tanta complicação? Cleide respirou fundo, sentindo o peso da decisão sobre seus ombros. Ela disse, com uma calma que não sentia, que não podia fazer isso. Disse que se Rafael quisesse romper o noivado, deveria fazê-lo por si mesmo, porque era a decisão certa para sua vida, não por causa dela. Disse que não esperaria, que não ficaria presa em um limbo emocional enquanto ele resolvia sua vida, porque isso seria injusto com todos os envolvidos. E disse, com a voz quebrando pela primeira vez, que se eles realmente fossem feitos um para o outro, se o destino realmente quisesse que ficassem juntos, então eles se encontrariam novamente, em outro momento, em outras circunstâncias, quando ambos estivessem livres e sem amarras. Mas que agora, naquele momento, ela precisava seguir em frente. Rafael pareceu devastado. Ele deu um passo à frente, como se fosse argumentar, convencê-la, mas então parou, os ombros caindo em derrota. Ele sabia no fundo que ela tinha razão, sabia que pedir para que ela esperasse era egoísta, que colocá-la nessa posição seria injusto. E sabia também que Cleide era forte demais, digna demais, para aceitar menos do que merecia. Ele assentiu lentamente, a dor visível em cada linha de seu rosto, e disse que entendia, que respeitava sua decisão. Mas então acrescentou, a voz rouca de emoção, que não importava quanto tempo passasse, não importava onde a vida os levasse, ele nunca esqueceria dela, e que sempre carregaria o peso de ter deixado escapar a pessoa mais importante que já conhecera. Cleide sentiu as lágrimas finalmente escaparem, descendo silenciosas por seu rosto. Ela quis atravessar a sala, abraçá-lo, dizer que também nunca esqueceria, que ele mudara sua vida de formas que nem conseguia expressar completamente. Mas em vez disso, ela apenas acenou levemente com a cabeça, murmurou um "eu também", quase inaudível, e saiu da sala antes que sua coragem desmoronasse completamente. Caminhou rapidamente pelo corredor, passou pelas estações de trabalho desertas,
Entrou no banheiro feminino e finalmente permitiu que os soluços viessem. Chorou encostada na pia, a maquiagem borrando, o corpo inteiro tremendo com a força da emoção reprimida. Chorou por tudo o que poderia ter sido e não seria, por todo o amor que existia, mas não podia florescer, por todas as palavras não ditas e os futuros não vividos. Na última semana do aviso prévio, Cleide e Rafael mal se falaram. Ele estava imerso em reuniões e viagens de negócios, e ela focou em finalizar a transição, garantindo que tudo estivesse perfeitamente organizado para Beatriz. Houve momentos em que seus olhares se cruzavam, carregados de tudo o que não podiam dizer, mas ambos desviavam rapidamente, mantendo a distância necessária para sobreviver àqueles últimos dias. Na sexta-feira, seu último dia oficial, Cleide organizou sua mesa, despediu-se educadamente dos colegas e preparou-se para sair. Sabia que Rafael estava em uma videoconferência importante, o que tornava a despedida mais fácil. Ela não teria que encará-lo uma última vez, não teria que fingir que estava tudo bem. Pegou suas coisas, lançou um último olhar para o escritório que fora seu segundo lar por 3 anos e caminhou em direção ao elevador. Mas quando as portas estavam prestes a se fechar, uma mão surgiu, impedindo o movimento. Rafael estava ali, ofegante, como se tivesse corrido pelo corredor. Ele entrou no elevador e, por um momento, apenas ficaram ali, um diante do outro, o pequeno espaço carregado de tensão e emoção. Rafael disse, a voz urgente, que não conseguiria deixá-la ir sem dizer uma última coisa. Disse que não importava o que acontecesse dali em diante. Não importava onde a vida os levasse. Ele queria que ela soubesse que os 3 anos ao lado dela foram os melhores de sua vida. Que ela o tornara uma pessoa melhor, mais humana, mais consciente do que realmente importava. E que se ele pudesse mudar tudo, refazer todas as escolhas que o trouxeram até ali, ele faria. Apenas para ter a chance de estar com ela sem barreiras, sem complicações. Cleide olhou para ele, as lágrimas silenciosas descendo novamente, e sussurrou que ele também mudara sua vida, que o amaria para sempre, não importava o que acontecesse. E então, antes que pudesse se arrepender, antes que a coragem a abandonasse, ela se inclinou e beijou-o. Foi um beijo breve, carregado de despedida e promessas não cumpridas, de amor e perda entrelaçados. Quando se afastaram, ambos estavam chorando, e as portas do elevador começaram a se fechar novamente. Rafael segurou a mão dela até o último segundo, os dedos se soltando relutantemente quando o espaço se estreitou. E então, Cleide estava descendo, sozinha, deixando para trás o homem que amava e o futuro que nunca teriam. 6 meses se passaram desde que Cleide deixara a Mendes Tech, e a vida seguira seu curso inexorável, como sempre faz, indiferente aos corações partidos e aos amores impossíveis. Ela conseguira um emprego em uma empresa menor, trabalhando como coordenadora administrativa em uma startup de design gráfico na Vila Madalena. O ambiente era completamente diferente, mais descontraído, com paredes coloridas, mesas compartilhadas e uma informalidade que contrastava drasticamente com o corporativismo polido da empresa de Rafael. Seus novos colegas eram jovens, criativos, cheios de energia, e Cleide se esforçava para se adaptar, para encontrar seu lugar naquele universo novo. Mas havia momentos, especialmente nas manhãs de segunda-feira, quando o café não tinha o mesmo gosto, ou nas tardes silenciosas, quando organizava documentos sozinha, que a memória voltava com força total, e ela se pegava pensando nele. Cleide evitava deliberadamente qualquer notícia sobre a Mendes Tech ou sobre Rafael. Não visitava o site da empresa, não procurava atualizações em redes sociais, não perguntava aos antigos colegas sobre como estavam as coisas por lá. Era uma forma de autopreservação, uma tentativa de seguir em frente sem ficar presa ao passado. Mas a cidade tinha seus jeitos cruéis de conectar pessoas. Houve uma tarde, 3 meses após sua saída,
em que Cleide estava tomando café em uma padaria próxima ao trabalho e ouviu duas mulheres na mesa ao lado comentando sobre um cancelamento de casamento de última hora que havia causado alvoroço nos círculos empresariais de São Paulo. Elas mencionaram o nome Mendes, especularam sobre os motivos e Cleide sentiu o coração disparar, as mãos tremendo levemente ao segurar a xícara. Ela não ficou para ouvir mais, pagou a conta rapidamente e saiu, mas a informação já estava plantada em sua mente, crescendo como uma semente teimosa. Durante semanas, Cleide lutou contra a tentação de procurar saber mais. Dizia a si mesma que não importava, que mesmo que Rafael tivesse rompido o noivado, isso não mudava nada entre eles. Ela fizera sua escolha, dissera que se fossem destinados a ficarem juntos, seria em outro momento, em outras circunstâncias, e talvez aquele momento ainda não tivesse chegado, talvez nunca chegasse. Mas havia noites em que ela acordava subitamente, o coração pesado, com uma saudade que não diminuía com o tempo, e se perguntava se havia tomado a decisão certa. Se perguntava se, ao escolher a dignidade e o orgulho, ela não havia perdido a única chance real de felicidade que teria na vida. Essas dúvidas a corroíam lentamente, mas ela as empurrava para o fundo da mente durante o dia, focando no trabalho, nas pequenas responsabilidades que mantinham sua vida em movimento. Foi em uma sexta-feira chuvosa de julho, quando Cleide voltava para casa depois de um dia exaustivo, que o acaso decidiu intervir. Ela descia do metrô na estação Sé, preparando-se para fazer a baldeação, quando viu uma figura familiar parada próximo à escada rolante. Seu coração parou por um segundo completo. Era Rafael. Ele estava diferente, mais magro, o cabelo um pouco mais comprido, as roupas menos formais, jeans e uma jaqueta casual que ela nunca o vira usar. Mas era inconfundivelmente ele. Rafael também a viu no mesmo instante, e a expressão em seu rosto passou de surpresa para algo que ela não conseguiu nomear completamente. Uma mistura de alívio, dor e uma esperança cuidadosa. Eles ficaram parados ali, pessoas passando ao redor deles em um fluxo constante, o barulho da estação ecoando, mas entre eles havia apenas silêncio e o peso de 6 meses de ausência. Rafael deu o primeiro passo, atravessando a distância lentamente, como se temesse que ela desaparecesse se ele se movesse rápido demais. Quando parou diante dela, havia tantas coisas em seus olhos que Cleide sentiu as lágrimas ameaçarem. Ele disse seu nome, apenas isso, e a forma como pronunciou aquela palavra simples carregava tudo o que não podiam dizer em público, em meio àquele mar de estranhos. Cleide forçou um sorriso, tentando parecer casual, e perguntou como ele estava. Rafael hesitou, então respondeu que estava sobrevivendo, que os últimos meses haviam sido difíceis, mas necessários. Cleide assentiu, sem saber o que dizer, e então, em um impulso, perguntou se ele gostaria de tomar um café, conversar, colocar as coisas em dia. Rafael aceitou imediatamente, e eles saíram da estação juntos, caminhando pelas ruas molhadas do centro, até encontrarem uma cafeteria pequena e acolhedora. Sentados um diante do outro, com xícaras de café fumegante entre eles, os primeiros minutos foram marcados por uma timidez estranha, como se fossem dois desconhecidos tentando encontrar um terreno comum. Mas aos poucos, a familiaridade antiga começou a ressurgir, a facilidade com que sempre conversaram, a forma como um entendia as pausas do outro, os meios sorrisos que diziam mais do que palavras. Rafael contou que havia, de fato, cancelado o casamento com Mariana. A decisão não fora súbita ou impulsiva, mas resultado de semanas de reflexão profunda, conversas honestas e uma compreensão crescente de que ambos mereciam mais do que um relacionamento construído sobre conveniência. A família reagira mal, como esperado. Houvera tensão, discussões acaloradas, ameaças veladas sobre negócios e parcerias. Mas Rafael mantivera sua posição,
pela primeira vez na vida colocando sua própria felicidade acima das expectativas externas. Cleide ouvia em silêncio, o coração acelerado, tentando processar tudo. Ela perguntou como ele estava lidando com as consequências, e Rafael sorriu de forma cansada, dizendo que fora difícil, mas que também fora libertador. Disse que passara os últimos meses reavaliando sua vida inteira, as escolhas que fizera, as prioridades que estabelecera. Havia se afastado um pouco da empresa, delegado mais responsabilidades, começado a viver de forma diferente. Disse que percebera que passara anos construindo um império, mas esquecera de construir uma vida que realmente valesse a pena. E que a única coisa que lamentava profundamente era ter demorado tanto para ter essa clareza, porque quando finalmente a teve, a pessoa que mais importava já tinha ido embora. Quando disse isso, seus olhos encontraram os de Cleide com uma intensidade que a fez esquecer de respirar por um momento. Cleide sentiu um nó na garganta. Ela queria dizer tantas coisas. Queria confessar que também sofrera todos aqueles meses, que não passara um único dia sem pensar nele, que a decisão de ir embora fora a mais difícil de sua vida. Mas antes que pudesse organizar os pensamentos, Rafael continuou. Disse que a encontrara hoje não fora coincidência, ao menos não completamente. Ele admitiu que nos últimos dias estivera pensando em procurá-la, que conseguira seu novo endereço através de contatos, mas que não tivera coragem de simplesmente aparecer. Tinha medo de que ela tivesse seguido em frente, que houvesse alguém novo em sua vida, que ela não quisesse reviver o passado, mas vê-la ali, naquela estação, sentira como um sinal, como se o universo estivesse dando a ele uma segunda chance que não merecia, mas pela qual era profundamente grato. Cleide sentiu as lágrimas finalmente escaparem, descendo silenciosas por suas bochechas. Ela disse, a voz embargada, que não havia seguido em frente, ao menos não da forma como ele imaginava. Disse que tentara, que se esforçara para reconstruir sua vida, fazer novos amigos, conhecer novas pessoas, mas que nada parecia preencher o vazio que ele deixara. Disse que havia dias em que se arrependia profundamente de ter ido embora, de não ter esperado, de ter escolhido o orgulho ao invés do amor. E disse, olhando diretamente para ele, com uma vulnerabilidade crua, que nunca deixara de amá-lo, nem por um único dia. Rafael estendeu a mão pela mesa, pegando a dela, e naquele toque simples havia uma promessa silenciosa, uma conexão que o tempo e a distância não haviam conseguido apagar. Eles conversaram por horas, perdidos em seu próprio mundo, alheios ao movimento da cafeteria ao redor. Falaram sobre tudo, sobre os meses difíceis, sobre as noites solitárias, sobre os momentos em que quase ligaram um para o outro, mas não tiveram coragem. Falaram sobre arrependimentos e sobre esperanças, sobre medos e sobre sonhos. E aos poucos, a dor que carregavam começou a se transformar em algo diferente, uma compreensão de que talvez, apenas talvez, a história deles não tivesse terminado naquele elevador 6 meses atrás. Talvez aquele tivesse sido apenas um capítulo necessário, um tempo de crescimento e clareza para que pudessem finalmente estar juntos da forma certa, sem culpa, sem barreiras, sem nada entre eles, além do amor que sempre existira. Quando finalmente saíram da cafeteria, já era noite. A chuva havia parado e a cidade brilhava sob as luzes amareladas dos postes. Rafael caminhou com Cleide até o ponto de ônibus, nenhum dos dois querendo se separar ainda. Parados ali, sob o céu limpo após a tempestade, ele segurou ambas as mãos dela e disse que não queria mais desperdiçar tempo, que não queria mais viver com medo ou arrependimento. Perguntou se ela lhe daria uma chance de fazer as coisas certas dessa vez, de construírem algo real juntos, sem amarras do passado, sem compromissos que não fossem um com o outro. Disse que não prometia que seria fácil, que ainda haveria desafios e complicações, mas que estava disposto a enfrentar tudo, desde que ela estivesse ao seu lado.
Cleide olhou para ele. Viu a sinceridade absoluta em seus olhos, a vulnerabilidade de um homem que raramente se permitia ser vulnerável. E soube que sua resposta já estava escrita no coração desde o momento em que o vira na estação. Ela disse sim, com a voz firme apesar da emoção, disse que também não queria mais desperdiçar tempo, que também estava cansada de viver com medo. E então Rafael a puxou para um abraço, forte e desesperado, como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do mundo. E Cleide afundou naquele abraço, sentindo finalmente que estava em casa. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, deixando que o mundo continuasse seu ritmo frenético ao redor, enquanto eles existiam em uma bolha de tempo próprio, onde apenas eles dois importavam. Quando finalmente se separaram, havia sorrisos genuínos em ambos os rostos, os primeiros sorrisos verdadeiros em meses. Rafael disse que precisavam fazer as coisas direito dessa vez, sem pressa, construindo devagar, conhecendo um ao outro fora do contexto profissional que sempre definira sua relação. Cleide concordou, sentindo uma leveza que não experimentava há muito tempo. Eles combinaram de se encontrar no dia seguinte e no outro, e em todos os dias seguintes. E quando o ônibus de Cleide finalmente chegou, ela subiu com o coração mais leve do que estivera em 6 meses, olhando pela janela enquanto o veículo se afastava e vendo Rafael ainda ali, parado sob a luz do poste, acenando lentamente, um sorriso suave no rosto. E Cleide soube com uma certeza profunda que dessa vez seria diferente. Dessa vez, eles teriam sua chance. Os primeiros meses do recomeço foram como aprender a respirar novamente. Cleide e Rafael construíram sua relação com uma delicadeza consciente. Cada passo dado com cuidado, cada momento saboreado com a gratidão de quem quase perdeu tudo. Eles se encontravam nos finais de tarde, depois que Cleide saía do trabalho, em cafeterias discretas espalhadas pela cidade, em parques onde podiam caminhar lado a lado sem pressa, em pequenos restaurantes onde conversavam por horas sobre tudo e nada. Era diferente de antes, quando a proximidade vinha carregada de culpa e impossibilidade. Agora havia uma leveza, uma liberdade genuína em estar juntos, em poder segurar a mão um do outro sem olhar ao redor com medo, em rir abertamente sem a sombra de segredos pairando sobre eles. Rafael estava visivelmente diferente. Havia uma paz em seus olhos que Cleide não via antes, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Ele falava mais sobre si mesmo agora. Não apenas sobre trabalho e responsabilidades, mas sobre sonhos que abandonara, sobre medos que carregava desde a infância, sobre a solidão que sentira mesmo cercado de pessoas durante tantos anos. Contou sobre a conversa final com Mariana, como haviam se sentado juntos e reconhecido honestamente que o afeto que sentiam um pelo outro era real, mas não era amor. Mariana confessara que também sentia que algo faltava, que havia aceitado o relacionamento mais por pressão familiar do que por verdadeiro desejo. A separação fora dolorosa não pelo fim do relacionamento em si, mas pelas complicações que trouxera, pelas decepções familiares, pelos planos desfeitos. Mas ambos concordaram que era melhor enfrentar aquela dor do que viver uma vida inteira de fingimento. Cleide, por sua vez, também se abriu de formas que nunca fizera antes. Falou sobre sua infância na Zona Leste, sobre a mãe que criara ela e os 2 irmãos sozinha depois que o pai os deixara. Falou sobre como aprendera desde cedo a ser forte, independente, a não depender de ninguém, porque dependência significava vulnerabilidade, e vulnerabilidade significava dor. Falou sobre os relacionamentos anteriores que nunca funcionaram, porque ela sempre mantinha uma parte de si protegida, nunca se entregava completamente. E falou com uma honestidade crua sobre como Rafael quebrara todas essas defesas sem nem tentar, sobre como ela lutara contra os próprios sentimentos, porque amar daquele jeito, completamente e sem garantias,
era aterrorizante. Rafael ouviu tudo em silêncio, segurando sua mão, e quando ela terminou, ele apenas disse que entendia, que também passara a vida inteira se protegendo, construindo muros, e que estar com ela era a primeira vez que se permitia ser completamente vulnerável. Houve um domingo em setembro, 3 meses após o reencontro, que marcou uma virada significativa. Rafael convidou Cleide para conhecer seu apartamento, algo que ele nunca oferecera antes. Quando ela chegou ao edifício elegante nos jardins, foi recebida por ele com um sorriso nervoso que a fez rir. Rafael admitiu que estava ansioso, que queria que ela gostasse do espaço, que era importante para ele mostrar onde realmente vivia, não apenas a versão pública e corporativa de si mesmo. O apartamento era surpreendentemente acolhedor, menos formal do que Cleide imaginara. Havia livros empilhados em mesas, plantas próximas às janelas amplas, fotografias antigas emolduradas que mostravam um Rafael mais jovem ao lado de pessoas que ela presumiu serem familiares. Ele fez café e eles se sentaram no sofá, conversando enquanto a tarde se transformava em noite através das janelas panorâmicas. Foi ali, naquele espaço íntimo, que Rafael finalmente verbalizou algo que vinha guardando. Disse que estava apaixonado por ela, não apenas agora, mas havia muito tempo, talvez desde os primeiros meses trabalhando juntos. Disse que lutara contra esse sentimento com todas as forças, tentara racionalizá-lo, ignorá-lo, mas que nunca funcionara. E disse que agora, finalmente livre para sentir sem culpa, sem barreiras, queria que ela soubesse que a amava completamente, de uma forma que nunca amara ninguém antes. Cleide sentiu o coração transbordar, as lágrimas surgindo instantaneamente, e respondeu que também o amava, que sempre amara, e que nunca imaginara que teria a chance de dizer aquelas palavras em voz alta, sem medo, sem restrições. Eles se beijaram então, um beijo diferente daquele do elevador meses atrás, não carregado de despedida, mas de promessa e futuro. Os meses seguintes foram de descobertas constantes. Eles viajaram juntos pela primeira vez, um final de semana em uma pousada no litoral norte, onde caminharam pela praia de mãos dadas, assistiram ao pôr do sol abraçados e passaram noites inteiras conversando sobre planos futuros. Rafael falou sobre querer desacelerar ainda mais no trabalho, delegar mais, talvez até vender parte da empresa para investidores para ter mais liberdade. Falou sobre sonhos antigos que abandonara, como viajar sem agenda, aprender a tocar violão, ter tempo para simplesmente existir sem a pressão constante de produtividade. Cleide falou sobre seu desejo de fazer uma faculdade que nunca pudera pagar quando mais jovem, sobre a vontade de escrever, de criar algo próprio além do trabalho administrativo. Eles sonharam juntos, construindo imagens de um futuro que parecia finalmente possível. Mas nem tudo foi fácil. Houve momentos de tensão, resquícios do passado que ressurgiam inesperadamente. Uma noite, durante um jantar em um restaurante mais sofisticado, encontraram conhecidos de Rafael, pessoas do círculo empresarial que o cumprimentaram efusivamente e olharam para Cleide com curiosidade mal disfarçada. Um deles fez um comentário sobre o casamento cancelado, perguntando como Mariana estava, e Rafael respondeu educadamente, mas com tensão visível. Quando ficaram sozinhos novamente, Cleide percebeu como aquilo o afetara, a lembrança de tudo o que enfrentara para estar ali com ela. Ela perguntou se ele se arrependia, se o preço pago fora alto demais. Rafael segurou seu rosto com ambas as mãos, olhou profundamente em seus olhos e disse que não, que faria tudo de novo, 1000 vezes se necessário, porque ela valia cada segundo de dificuldade, cada relacionamento perdido, cada decepção familiar. Havia também a questão das famílias. A mãe de Cleide, Dona Vera, fora inicialmente cautelosa quando a filha finalmente contou sobre Rafael. Ela conhecia a história, sabia sobre as complicações do passado e tinha medo de que Cleide se machucasse. Mas quando finalmente o conheceu,
Em um almoço domingueiro na casa simples onde Cleide crescera, Dona Vera viu algo nos olhos dele que a tranquilizou. Viu a forma como Rafael olhava para sua filha com uma adoração genuína e um respeito profundo. Viu como ele ajudou a arrumar a mesa sem ser pedido, como conversou com os irmãos de Cleide sobre futebol e música, como agradeceu sinceramente pela comida caseira, dizendo que fazia tempo que não se sentia tão acolhido. No final do dia, Dona Vera puxou Cleide para o lado e disse apenas que aquele era um homem bom, que ela via isso claramente e que dava sua bênção. A família de Rafael foi mais complicada. Ele mantinha contato limitado desde o rompimento do noivado, principalmente com a mãe, que ainda lutava para aceitar suas escolhas. Houve uma tentativa de reconciliação, um jantar tenso, onde Rafael levou Cleide para conhecer os pais. A noite fora difícil, com educação fria, perguntas sutilmente invasivas e uma atmosfera geral de desaprovação mal escondida. Mas Rafael não recuou. Deixou claro, com firmeza respeitosa, que Cleide era parte essencial de sua vida, que não estava pedindo aprovação, apenas esperava que eventualmente a família pudesse aceitar e respeitar sua escolha. A mãe dele não respondeu naquele momento, mas semanas depois ligou pedindo para conversar novamente, dizendo que talvez tivesse reagido mal, que precisava de tempo, mas estava tentando entender. Era um começo pequeno, mas era algo. O trabalho também apresentou seus desafios. Cleide ainda estava na startup, mas começou a receber propostas tentadoras de outras empresas, incluindo uma que oferecia salário substancialmente maior e possibilidades reais de crescimento. Ela discutiu com Rafael, preocupada com a aparência que teria se mudasse para uma empresa que tinha conexões com a Mendes Tech, temendo que as pessoas pensassem que estava usando o relacionamento para benefício profissional. Rafael ouviu suas preocupações com seriedade e disse que a decisão era completamente dela, que ele apoiaria qualquer escolha que fizesse, mas que também entendia se ela quisesse manter sua carreira completamente separada da influência dele. Cleide acabou recusando a proposta, escolhendo ficar onde estava, não por medo, mas porque genuinamente gostava do ambiente na startup e queria construir sua trajetória com base em seus próprios méritos. Um ano após o reencontro, em uma sexta-feira comum de outubro, Rafael apareceu no apartamento de Cleide sem avisar. Ela abriu a porta surpresa, ainda vestindo a roupa de trabalho, o cabelo preso em um coque desarrumado. Rafael estava nervoso. Ela percebeu imediatamente as mãos inquietas, um brilho diferente nos olhos. Ele entrou, pediu que ela se sentasse e então, ajoelhando-se diante dela, tirou uma pequena caixa do bolso. Disse que passara o último ano redescobrindo o que significava viver de verdade e que cada momento dessa jornada fora melhor porque ela estava ao seu lado. Disse que não queria mais um único dia sem ela, que queria acordar todas as manhãs sabendo que ela estava ali, que queria construir uma vida juntos, uma família, um futuro cheio de possibilidades. E perguntou, a voz embargada de emoção, se ela aceitaria se casar com ele. Cleide olhou para o homem ajoelhado diante dela, o homem que amara em silêncio por tanto tempo, que perdera e reencontrara, que escolhera enfrentar o mundo inteiro para estar ao seu lado. Pensou na jornada que os trouxera até ali, nas dores e nas alegrias, nos erros e nos acertos, em tudo o que tiveram que superar para finalmente chegarem àquele momento. E então, com lágrimas de felicidade descendo pelo rosto e um sorriso radiante, ela disse sim. Disse sim para o futuro que sempre sonharam, para o amor que quase perderam, para a vida que finalmente podiam construir juntos, livres, sem barreiras, sem arrependimentos. Rafael colocou o anel em seu dedo, levantou-se e a puxou para um abraço apertado, ambos chorando e rindo ao mesmo tempo, perdidos na imensidão do momento, na gratidão profunda de terem encontrado o caminho de volta um para o outro.
O casamento foi marcado para uma tarde de sábado em dezembro, exatamente 2 anos depois daquele dia em que Cleide enviara a carta de demissão. A escolha da data não foi coincidência, mas uma forma de ressignificar aquele momento doloroso, transformando o que antes representava um fim em algo que celebrava um recomeço. Eles optaram por uma cerimônia simples e íntima, em um sítio nos arredores de São Paulo, cercado por árvores frondosas e um jardim florido que parecia ter sido pintado à mão. Não havia pompa excessiva, nem formalidades vazias, apenas as pessoas que realmente importavam, aquelas que testemunharam a jornada e que genuinamente celebravam aquele amor. Cleide acordou naquela manhã com borboletas no estômago, uma mistura de nervosismo e uma felicidade tão profunda que chegava a doer. Estava no quarto da casa principal do sítio, cercada pela mãe, pelos irmãos e por 2 amigas que a ajudavam a se arrumar. O vestido era simples, de renda delicada, que caía suavemente até os pés, sem exageros, refletindo perfeitamente quem ela era. Dona Vera chorava discretamente enquanto arrumava o véu da filha, murmurando que ela estava linda, que seu pai, onde quer que estivesse, ficaria orgulhoso. Cleide abraçou a mãe com força, agradecendo por tudo, por cada sacrifício, por cada lição de força e dignidade que moldara quem ela se tornara. E agradeceu também por ter aprendido com ela que amar não era fraqueza, mas a maior coragem que alguém poderia ter. Rafael, do outro lado do sítio, estava igualmente nervoso. Vestia um terno claro, sem gravata, com a primeira camisa desabotoada, um visual que combinava elegância com descontração. Seus amigos mais próximos estavam com ele, fazendo piadas para aliviar a tensão, mas Rafael mal ouvia. Sua mente estava completamente focada no momento que se aproximava, na mulher que em instantes caminharia até ele, na promessa que fariam um ao outro diante de todos. Seu pai, com quem a relação melhorara consideravelmente nos últimos meses, colocou a mão em seu ombro e disse que estava orgulhoso, que reconhecia a coragem que Rafael tivera de seguir o coração e que Cleide era uma mulher excepcional, que traria felicidade genuína para sua vida. Rafael abraçou o pai, emocionado, sentindo que aquele gesto representava não apenas aceitação, mas uma reconciliação profunda. Os convidados começaram a se acomodar nas cadeiras dispostas ao ar livre, sob a sombra generosa de um ipê amarelo em flor. Eram cerca de 50 pessoas, uma mistura harmoniosa de familiares, amigos próximos e alguns colegas de trabalho de ambos. Beatriz, a assistente que substituíra Cleide, estava lá com o marido sorrindo amplamente. Ela se aproximara de Cleide semanas antes e confessara que sempre soubera que havia algo especial entre ela e Rafael, que era impossível não perceber a conexão que compartilhavam. Disse que ficara feliz quando soube que finalmente estavam juntos, que algumas histórias de amor eram destinadas a acontecer, não importava quantos obstáculos encontrassem pelo caminho. A fala de Beatriz tocara Cleide profundamente, reafirmando que o amor que sentiam era visível, palpável, algo que transcendia tentativas de esconder ou negar. Quando a música começou a tocar, um violão suave, interpretando uma canção brasileira que ambos amavam, todos se levantaram. Rafael estava posicionado sob um arco decorado com flores brancas e folhagens, o coração batendo descompassado, as mãos levemente trêmulas. E então ele a viu. Cleide surgiu no fim do corredor improvisado entre as cadeiras, segurando o braço do irmão mais velho que a conduziria até o altar. O mundo inteiro pareceu desacelerar. Rafael viu apenas ela, o sorriso radiante iluminando seu rosto, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade, o vestido balançando suavemente com cada passo. Ela estava absolutamente deslumbrante, não apenas pela aparência, mas pela felicidade que emanava, pela certeza visível de que estava exatamente onde deveria estar. Cleide caminhava lentamente, saboreando cada segundo,
seus olhos fixos em Rafael. Via as lágrimas que ele tentava conter, o sorriso emocionado que se alargava a cada passo que ela dava em sua direção. Via o homem que amara em silêncio por tanto tempo, que perdera e reencontrara, que escolhera refazer toda a sua vida para poderem estar juntos. E via também o futuro se desdobrando diante deles, cheio de possibilidades infinitas, de manhãs acordando abraçados, de conversas longas em tardes preguiçosas, de desafios enfrentados lado a lado, de uma vida construída sobre o alicerce sólido do amor verdadeiro. Quando finalmente chegou até ele, o irmão depositou sua mão na de Rafael com um sorriso protetor, e ela sussurrou um obrigado antes de se virar completamente para o homem que seria seu marido. O celebrante, um amigo comum do casal, que se tornara oficializador para a ocasião, falou sobre amor com uma sinceridade tocante. Falou sobre como o verdadeiro amor não era apenas sentimento, mas escolha consciente, feita todos os dias, especialmente nos momentos difíceis. Falou sobre resiliência, sobre a coragem de lutar pelo que importa, sobre a beleza de duas pessoas que se encontram, se perdem e se reencontram, mais fortes e mais certas do que antes. E então chegou o momento dos votos. Rafael foi o primeiro, segurando ambas as mãos de Cleide, a voz embargada, mas firme. Disse que passara anos construindo uma vida que parecia certa no papel, mas que se sentia vazia, até que ela apareceu e mostrou o que significava realmente viver. Disse que ela o ensinou que vulnerabilidade não era fraqueza, que permitir-se amar completamente era a maior força que alguém poderia ter. Prometeu que a escolheria todos os dias, em todas as circunstâncias, que a amaria nos momentos fáceis e nos difíceis, que seria seu parceiro, seu melhor amigo, seu porto seguro. E prometeu que nunca mais deixaria o medo ou as expectativas externas ditarem suas escolhas, que dali em diante eles construiriam sua vida juntos, do jeito deles, sem desculpas e sem arrependimentos. Cleide respirou fundo, as lágrimas descendo livremente agora, e começou seus próprios votos. Disse que durante muito tempo acreditara que amor era sinônimo de dor, que se apaixonar era se colocar em risco, e que por isso mantivera seu coração protegido. Disse que Rafael derrubou todas essas barreiras sem violência, apenas sendo quem era, mostrando que existia um tipo de amor que não diminuía, mas expandia, que não aprisionava, mas libertava. Prometeu ser sua companheira em todas as aventuras, grandes e pequenas, que celebraria suas vitórias e estaria ao seu lado nas derrotas. Prometeu honestidade, mesmo quando fosse difícil, e paciência, mesmo quando fosse desafiador. E prometeu que o amaria não apenas hoje, não apenas amanhã, mas todos os dias que lhes fossem dados, com a mesma intensidade e dedicação que sentia naquele exato momento, sob o ipê florido, cercados pelas pessoas que amavam. Quando trocaram as alianças, as mãos de ambos tremiam levemente, mas quando os anéis finalmente se encaixaram nos dedos, houve uma sensação de completude, como se duas peças perdidas tivessem finalmente encontrado seu lugar. O celebrante sorriu e pronunciou as palavras que todos esperavam, declarando-os marido e mulher. E antes mesmo que terminasse de falar, Rafael puxou Cleide para um beijo. Foi um beijo cheio de promessa e gratidão, de amor e alívio, de tudo o que haviam passado e tudo o que ainda viveriam juntos. Os convidados explodiram em aplausos e vivas, alguns chorando abertamente, todos testemunhando não apenas uma cerimônia, mas a culminação de uma jornada extraordinária. A festa que se seguiu foi marcada por alegria genuína. Houve comida caseira preparada com carinho, música ao vivo com um pequeno conjunto tocando MPB, danças desajeitadas e risadas contagiantes. Dona Vera dançou com Rafael, dizendo em seu ouvido que cuidasse bem de sua menina, e ele prometeu que faria isso com tudo que tinha.
O pai de Rafael conversou longamente com Cleide, conhecendo-a verdadeiramente pela primeira vez, e admitiu que finalmente entendia por que o filho fizera as escolhas que fez. Os irmãos de Cleide fizeram discursos emocionados, falando sobre como a viam feliz de uma forma que nunca haviam visto antes. E amigos compartilharam histórias que faziam todos rirem até doer a barriga. Quando a noite caiu e as luzes de fada penduradas nas árvores se acenderam, criando uma atmosfera mágica, Rafael levou Cleide para o centro do espaço e eles dançaram sua primeira dança como marido e mulher. Não havia coreografia ensaiada, apenas eles dois se movendo lentamente ao som de uma canção que falava sobre encontrar o caminho de volta para casa. Rafael murmurou em seu ouvido que ela era sua casa, seu lugar seguro, seu tudo. Cleide encostou a cabeça em seu peito, ouvindo as batidas do coração dele, e respondeu que ele era o melhor presente que a vida poderia ter lhe dado, que valera a pena cada lágrima, cada momento de dor, cada segundo de incerteza, porque tudo as trouxera até ali, até aquele momento perfeito. Mais tarde, quando a festa começou a se acalmar e alguns convidados começaram a se despedir, Rafael e Cleide se afastaram por um momento, caminhando até uma parte mais isolada do jardim. Sentaram-se em um banco de madeira, sob o céu estrelado, apenas absorvendo tudo o que havia acontecido. Rafael pegou a mão de Cleide, entrelaçou os dedos com os dela e disse que queria que ela soubesse uma coisa. Disse que naquele dia, anos atrás, quando recebeu a carta de demissão dela, sentiu como se o mundo estivesse desmoronando. Disse que foi o pior e o melhor dia de sua vida, porque foi quando finalmente percebeu o que realmente importava. E que hoje, vendo-a caminhar até ele vestida de noiva, sentiu o oposto, sentiu como se o mundo inteiro estivesse se encaixando perfeitamente no lugar. Cleide apertou a mão dele com força e disse que também tinha algo a dizer. Disse que naquele dia, ao enviar a carta, acreditou que estava se despedindo para sempre do homem que amava, mas que agora entendia que aquilo não fora um fim, mas o começo de tudo, que às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrarmos de verdade, que às vezes o maior ato de amor é deixar ir, confiando que se for verdadeiro, encontrará o caminho de volta. E ali, sob as estrelas, no silêncio tranquilo da noite, Rafael e Cleide se beijaram novamente, não com a urgência da paixão, mas com a certeza profunda de quem sabe que tem uma vida inteira pela frente. Uma vida para construir juntos, para sonhar juntos, para enfrentar juntos qualquer coisa que viesse. Eles haviam percorrido um caminho difícil, cheio de obstáculos e momentos de quase desistência. Mas cada passo, cada escolha, cada lágrima derramada os trouxera até aquele momento. E enquanto voltavam para a festa de mãos dadas, ouvindo o som das risadas e da música ao longe, ambos souberam, com uma certeza absoluta, que esta era apenas a primeira página de uma história que seria longa, bela e infinitamente feliz. Uma história de amor que sobreviveu ao impossível e provou que no final o coração sempre sabe o caminho para casa.